continuando a exposição anterior, eu gostaria de deixar marcado a forma de análise que eu estou adotando, que é a forma de análise da fenomenologia. A fenomenologia vai de um conceito abstrato, eventualmente, ou a priorístico, baixa para a realidade, verifica o que é a realidade e retorna para o âmbito da racionalidade e aí vai fazendo a circulação. Essa é uma matéria que a gente vai falar dela praticamente em todas as situações em que a gente vai conversar. O que nós precisamos redestacar, que Peirce e Keynes, e que hoje também Lonergan e todos os outros cientistas falam, é de que as explicações têm que ser consistentes, permitindo, então, uma fundamentação que não deve ser posta para mim. A fundamentação não deve ser suficiente para eu me convencer. Eu tenho que convencer aquele com quem eu estou conversando ou para quem eu estou escrevendo. Então, dentro desse contexto, essas demonstrações, elas devem ser objetivas, claras e devem parar por aí. Não se pode acrescentar mais outras coisas que se pensa ou que se imagina em que a gente vai ter que acreditar para o nosso, pedir para o nosso interlocutor que ele acredite naquilo que eu estou fazendo. Em ciência, tu não tem o direito de pedir para o teu interlocutor acreditar naquilo que tu está fazendo. Ciência é aquilo que tu demonstra. Agora, aí a pergunta é, que vai ser foco dessa exposição. Isso está na Constituição? Essa obrigação de demonstrar a realidade está na Constituição? Em que eu estou insistindo? Sem dúvida que está. O artigo 93, inciso 9, diz que eu tenho que apresentar a matéria de uma forma objetiva. Além disso, eu não posso fazer uma dialética de argumentos. O que eu preciso é fugir da metafísica que hoje configura praticamente toda a doutrina nacional, essencialmente a kantiana, tenho que adotar outra forma. E aí essa demonstração, ela não pode ser teórica. Então, aqui aparece uma coisa importantíssima. Quando eu falo de limites constitucionais ao poder de tributar, eu tenho que utilizar uma linguagem performativa. Eu não posso adotar uma linguagem que adota uma metodologia metafísica. Isso quer dizer, eu imagino e afirmo. Nós vamos ver mais tarde de que essa forma de atuação, ela vem de Descartes, que dizia que estava inspirado em Deus quando falava, e de Kant, que adotou o sujeito transcendental, transformando aquele Deus cartesiano num Deus pessoal. Mas é realmente isso. Agora, o que diz a Constituição? A Constituição, lá, nos limites constitucionais do poder de tributar, ela afirma que o limite de tributação está feito a partir daquilo que o contribuinte tem. Então, a capacidade contributiva é exatamente o patrimônio da pessoa que é tributada. Além disso, no artigo 150 se diz que terá que haver lei e não pode ser desigual economicamente entre os contribuintes. E não pode haver confisco. Isto quer dizer o quê? Não, confisco. Se fala muitas vezes em confisco quando se diz, não, mas a alíquota é muito alta. Confisco também é a tributação de uma situação que não é permitida tributar. Essencialmente isso é confisco, porque a lei está limitada à Constituição. Logo, quando a lei permite tributar renda,
e eu tributar alguma coisa que não é renda, eu estou confiscando um patrimônio sem qualquer motivação. Então, o artigo 145, parágrafo 1º, ele então deixa bem evidente de que as decisões, elas não podem ser a priorísticas, em que eu acho, entendo, acredito que isto é renda. Eu tenho que demonstrar o que é renda, sob pena de eu simplesmente avançar na capacidade econômica do contribuinte e retirar dele um patrimônio que a lei me proíbe retirar. Então, quanto dessas... desculpe. A partir dessas premissas, nós vamos ter que, então, estabelecer a racionalidade do pensamento, e esse pensamento tem que ser sistemático, porque o próprio configuração constitucional, ela fala de sistema tributário nacional. O que eu quero dizer com sistema? Sistema é um arcabouço material que traça limites específicos. Eu tenho, por exemplo, um sistema de funcionamento do motor que é totalmente diferente do sistema de uma coisa que não é motor. Então, o sistema do motor é aquelas articulações que existem entre todo o conjunto para produzir aquilo ao que o motor se destina. Nós temos, então, já começando a estabelecer o que é sistema. Nós temos um sistema jurídico constitucional que autoriza aquela situação para tributar. Como é que a Constituição faz? Ela diz, olha, pode tributar renda, pode tributar serviço, pode tributar patrimônio, pode tributar receita. E aí, o que nós entendemos é que a primeira coisa que tem que ser feita é descer do pedestal a priorístico, onde a pessoa afirma o que quer, para aquela realidade econômica, e essa realidade econômica passa então a se constituir em limite. O que é receita? Tudo bem, receita é aquilo que tu recebe, mas juridicamente não é isso. Juridicamente é aquilo que pode ser tributado. Então, quando eu trabalho dentro da capacidade contributiva, eu só posso tributar o patrimônio da pessoa, isso quer dizer o que ela tem. Vamos buscar essa questão da receita no PIS e COFINS, que foi decidida depois de 20 anos de trâmite judicial, dizendo que aquilo que pode ser tributado como receita é aquilo que a pessoa recebe, menos o ICM, que ela destacou na nota fiscal e teve que recolher para os órgãos públicos. Então, essa decisão é certa, porque ela simplesmente ancora a decisão no contexto daquilo que efetivamente existe. Voltamos ao geral da Taliba. Eu posso avaliar a situação particular dentro da teoria tradicional do direito tributário? Não. Eu não posso ir lá no fato concreto que ocorre, que é tributado, para estabelecer o que é conceitualmente isso. A gente está vendo então que o Supremo Tribunal Federal, neste caso, quebrou a regra da teoria jurídica nacional. Então, o que nós temos que verificar nessa situação? O pensamento tem que ser sistemático, que já existia 500 anos antes de Cristo, como a gente vai ver quando examinar a história de como o mundo pensou a partir daquilo que se tem noção de conhecimento. Nós vamos iniciar lá nos 300, 400 anos antes de Platão e vamos trazendo o desenvolvimento histórico do conhecimento para dizer o que foi feito com o conhecimento nessa história toda, para ao final chegar então na nossa situação de ciência jurídica ou ciência atual nos nossos tempos. Nos tempos pós-metafísicos,
como nossos autores, essencialmente aqueles que são expoentes da ciência e da filosofia no mundo concreto atual, sendo ministrado nas melhores universidades do mundo, da Europa e dos Estados Unidos e do Brasil e em outros centros de desenvolvimento da ciência. Nós gostaríamos simplesmente de deixar então claro que desde séculos antes de Cristo já havia uma metafísica em que os físicos, a ciência, ou aqueles que tentavam fazer ciência, eram divididos em dois grupos: os sofistas e aqueles que estudavam a ciência a partir dos fatos, a partir dos eventos. Destaca-se, no último caso, Aristóteles e Platão, e que hoje estão sendo trazidos novamente como fundamentos da ciência moderna. Então eu não consigo entender a ciência moderna sem voltar para aquela situação originária da ciência, e por isso nós nos propusemos a trazer esse desenvolvimento do pensamento exatamente para mostrar que a nossa teoria hoje parou no tempo. Ela parou em Kant. Ela evoluiu na fenomenologia de Hegel. Mas Hegel também é considerado muitas vezes o metafísico mais evidente e mais radical, essencialmente na medida em que ele estabeleceu a sujeição absoluta do homem ao que decide o Estado. Então, o que nós gostaríamos de passar a enfrentar são essas questões, e essas questões nós teremos que verificar dentro de um contexto em que foi desenvolvido o direito tributário nacional. Nós queremos, então, trazer para aquele que acompanha nosso conhecimento essa forma de pensar não mais a partir daquilo que a ciência tinha como limites nítidos do científico. Nós temos que ter em conta de que Descartes foi um grande filósofo, um grande cientista, que trouxe alterações radicais no mundo. Como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu o seguinte: vamos fracionar. Então, esse fracionamento da ciência, ela foi posta, e na medida em que tu tinha um foco num determinado problema, tu passava a ter ciência. Nós temos a discussão entre o direito financeiro e o direito tributário. Então, o direito tributário buscava o seu foco essencialmente na tributação, e o direito financeiro passou a estudar exatamente a aplicação desse dinheiro recolhido. Mas essa diferenciação era importante para que a ciência fosse considerada como uma ciência autônoma. Nós estamos pensando hoje exatamente o contrário. Essas barreiras científicas, elas existem exatamente para que a gente estude as particularidades e os detalhes. Disso não muda. Agora, eu tenho que aplicar o conhecimento transdisciplinar. Nós já tivemos aqui, nessas exposições que estamos fazendo, a transdisciplinaridade praticamente é totalmente evidenciada. Eu não posso falar de qualquer coisa, e também de direito tributário, sem que eu primeiro obedeça às regras que ditam como é que devem ser expostas as matérias por via de linguagem. Logo, a transdisciplinaridade entre linguagem, que é mero veículo de comunicação, e o direito tributário não pode ser descartado. Além disso, a gente já viu de que todas as situações existem dentro de um contexto
em que o direito tributário não pode adotar aquela diferenciação que foi feita por Descartes, em que separou o sujeito do objeto. Isso quer dizer o seguinte: o sujeito que pensa, ele está totalmente isolado do objeto. E o objeto não pode influir na sua forma de pensar. Ora, se a Constituição manda estabelecer e limitar o poder de tributar a partir de eventos, renda de uma pessoa, receita de uma pessoa, patrimônio de uma pessoa, como é que eu posso analisar essa matéria sem que o sujeito, eu, que examina a netória, comece a se integrar nos princípios que formam essa base de cálculo que está sendo tributada? Então, essa situação entre sujeito e objeto separado, ela não existe. Ela não pode existir. Ela existia na medida em que foi dado, segundo Descartes, uma possibilidade de intuição divina para que a pessoa soubesse exatamente aquilo que ela estava dizendo. Ela continuou sendo assim na medida que Kant estabeleceu o sujeito transcendental e que simplesmente tinha o poder, não mais emanado de Deus, mas emanado da sua consciência de dizer o que é vida. Agora, a pergunta é o seguinte: essas duas figuras, classificadas lá pelos gregos, como estariam sendo definidas? Os gregos diziam: ou tu me demonstra, ou tu faz metafísica. Dentro dessas condições, ainda havia uma outra forma de estabelecer a diferença. Havia os sofistas que diziam que era impossível a gente estabelecer o que é verdade segundo os objetos, a verdade ontológica. Por quê? Porque eu podia sentir um vento dizendo que ele estava frio. O outro que estava do meu lado disse: não, esse vento está quente. Então não havia uma forma de estabelecer o que é frio e é quente. Então, logo cada pessoa ficava na posição de definir o mundo segundo a sua pessoa. Então, o mundo era da grandeza de cada pessoa. E a ciência não tinha condições de estabelecer parâmetros ou paradigmas para afirmar determinadas certezas. Agora, vamos esperar o que isso causou no nosso país. Se cada ministro tem o poder de, a partir da sua ideia, da sua subjetividade, escolher, como diz a jurisprudência dominante, parece que já posta em súmula, de que o juiz pode escolher os elementos que ele vai adotar como fundamento da sentença e das suas decisões. Se ele pode escolher isso, em detrimento de outro que escolhe outros elementos, como é que nós podemos qualificar essa nossa linguagem, essa nossa postura cientificamente? Sem dúvida, nós arredamos a questão da demonstração. A nossa linguagem não é performativa nas decisões judiciais. Se ela não é performativa, ela é sofística. Eu penso, eu acredito. E aí eu fico na frente de alguém que me fala isso, eu vou ter que acreditar ou não acreditar. E aí eu pergunto: será que não é essa forma, essas duas formas que estão nos limites daquilo que nós estamos esperando no direito brasileiro? Onde é que reside a certeza e a incerteza? Como é que eu não tenho condições de previsibilidade dos julgamentos do Supremo? Porque eu dependo dos ministros que vão ser nomeados. Como é que eu vou dar uma orientação para uma empresa que pode ser autuada em 5 anos e depois julgada em mais 5, 8, 10, 15 anos? Como é que eu vou prever a forma de pensar de cada ministro que está no Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento?
Nós temos que verificar que o contribuinte tem patrimônio, bota a gerar. Se ele não souber o quanto ele tem que pagar de imposto hoje, olha a incerteza que ele tem. Muda a interpretação. Ele deve mais do que vale a empresa. Dentro desses parâmetros, eu me permito dizer, nós temos que reexaminar todo o contexto da hermenêutica jurídica e constitucional e verificar se as bases, as racionalidades jurídicas hoje em voga no nosso sistema jurídico podem continuar ou devem ser reformadas. É esse o intuito que nós estamos tendo hoje, começando já a segunda exposição que estamos fazendo nessa sequência de exposições que estão sendo feitas. Então, dentro desse contexto, eu vou voltar sempre numa linguagem circular às questões que estão sendo postas e não vou cansar os ouvintes com repetições ou com teorias clássicas que servem somente para se mostrar que a gente tem uma cultura ou não tem uma cultura. Nós vamos manter essas exposições presas a fatos atuais, a formas de decisão, as formas que estão sendo adotadas. Eu só gostaria de pôr aqui um exemplo. Metafísica, forma de pensar isolada, sem limites de uma possibilidade de se manifestar judicialmente. Essas são as situações que estão envolvidas no livre conhecimento do juízo. Eu gostaria só de trazer um exemplo. Houve uma importação de uma empresa de guindastes. Esses guindastes que levantam 80, 100 toneladas. E que, para se locomoverem para os lugares onde eles são aplicados, eles têm uma cabine e um formato externo de caminhão. Chegado na alfândega, o perito examinou o equipamento e disse, olha, é guindaste. Isso aqui só pode ser utilizado como guindaste. Mas juntou, mas o fiscal disse, não é guindaste, é caminhão. Juntou uma fotografia. A questão foi parar em juízo e a juíza de primeiro grau simplesmente olhou para a fotografia, desconheceu a situação de que a engenharia estava dizendo, disse, não, eu acho que isso aqui é um caminhão. A gente insistiu na perícia, ela admitiu a perícia. E os peritos judiciais disseram, não pode nunca ser caminhão. Isso aqui é um guindaste autoportante. Mesmo assim, ela diz assim, não, mas eu decido isso aqui e vou decidir que isso é um caminhão. Só que a diferença era líquida 0 para 20%. E o valor a ser recolhido era 500 mil a mais. Essa questão foi parar no tribunal. E a relatora entendeu que continuava sendo caminhão porque o juiz tinha o poder de decidir aquilo que materialmente era verdade. É claro que essa questão foi examinada pelos desembargadores, os desembargadores, então, por a maioria, disseram, olha, isso é um guindaste. A questão foi parar em 2 câmaras e a gente conseguiu virar essa questão dizendo que era guindaste. Mas o exemplo é esse. O juiz entendeu, a partir de uma fotografia, contrariando 3 laudos técnicos, afirmando que era caminhão, e com isso a empresa conseguiu importou 30 guindastes, passou dos seus limites de crédito e de garantia dos valores que estavam sendo exigidos e teve que parar seu negócio. Então, com isso, eu queria mostrar a importância de se verificar esse conteúdo demonstrativo das decisões dos juízes. Onde é que para esse livre-arbítrio? Ou livre convencimento? Existe uma diferença entre arbítrio e conhecimento. E, nesse caso, houve um arbitramento. Por isso, eu acho que é importante a gente seguir
trabalhando nessa senda, nesses Holzwegen de Heidegger, no sentido de se encontrar um caminho que nos permite fixar paradigmas firmes e que possam servir para todos aqueles que atuam no âmbito econômico, saber antecipadamente o imposto que vão dever numa determinada operação.